Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, do dia 14 de maio de 2021. Observando bem o que aconteceu no acumulado entre os dias 11, 12 e 13, nós tivemos realmente aquela passagem do sistema frontal na região sul, a frente fria, acabou trazendo aqui um pouco de chuva para a região, deu uma leve melhorada em alguns pontos, porém não foi tão significativo a ponto de elevar muito, por exemplo, as vazões da região sul do país. Então a gente tem essa leve melhora. A gente já viu ontem que quando olhamos os mapas do armazenamento de água no solo, a gente tem uma leve melhoria mais aqui na região sul, também mais próxima à costa, e uma leve manutenção, dependendo do estado que se tem, naquela projeção para 3 dias. Mas o que a gente observa é que teve essa passagem, essa frente avançou, e chegou aqui também na região do Rio de Janeiro, e a tendência é que ela avance e comece a ter uma interação maior quando ela chegar em latitudes mais baixas, principalmente aqui com as perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste, que deve trazer ainda a manutenção do estado bem chuvoso entre a costa aqui da Bahia e a costa do Rio Grande do Norte, esse padrão que nós estamos enxergando, o que tem acontecido nos últimos dias. A Zecita ainda está bem ativa e ainda traz aqui uma configuração bem interessante na ajuda da melhora e na formação de chuvas na região norte. Destaque é que aparentemente a partir de agora começa a ficar mais seco realmente a bacia do Tocantins, e em consequência, daqui a alguns dias também deve ter aos poucos a bacia do Rio Xingu também diminuindo as chuvas. Então isso lá na frente deve ter um impacto maior na queda das vazões. Tá caindo, mas a Xingu ainda estava mantendo um pouco as vazões. A tendência agora é que tenha uma queda bem maior nos próximos dias. Olhando agora a previsão do modelo Cosmo do IMET, ele mostra o tempo seco aqui bem definido na região mais central do país. Está avançando aqui sobre o semiárido nordestino e também na região sul do país nos próximos 7 dias. Lembrando que na previsão de ontem a gente observava que a partir do dia 23 e dia 24 tem a entrada de uma nova frente aqui na região sul. Então esse horizonte daqui de previsão vai até o dia 21. A tendência é que ao passar dos dias a gente comece a observar o avanço desse sistema frontal que deve atingir a região sul. E a continuação das chuvas ele mostra ainda na região mais ao norte da América do Sul, pegando bem também aqui o norte do Brasil, como também aqui as costas norte e leste do Nordeste. Principalmente a norte, a interação ainda das Zecita, um pouco de ondas de leste, e aqui também na região da costa leste do Nordeste, a interação com as perturbações ondulatórias nos alísios do Sudeste. Então ele tem essa configuração que deve persistir até o dia 21. E olhando aqui um pouco mais para frente, lá no dia 21, ele mostra aqui a tendência desse movimento aqui, mostrando que a gente não deve ter, por exemplo, aquele sistema de alta pressão, de bloqueio, que a gente estava com essa perspectiva até esse horizonte. Então a atmosfera continua livre, o problema é que nós não temos nem a termodinâmica, nem que seria o aquecimento solar responsável, até porque está caminhando aí para o inverno na região central do país, e a tendência é que não tenhamos tanto aquecimento solar como comparado na época de verão, até porque o Sol já está caminhando para o hemisfério norte. E também aqui a gente não tem nenhuma forçante dinâmica, por exemplo, a entrada de uma massa de ar mais fria, que encontra uma massa de ar mais quente, nessa interface você tem a frente fria, e com isso você teria aí uma convecção, uma formação de chuvas. Por enquanto a gente não vê esse padrão na região sul, mas a tendência é que a partir do dia 23, 24 tenha uma mudança de estado e a gente observa uma frente avançando sobre o sul do país. Destacando aqui que a gente observa que a gente tem toda essa dinâmica de trem de ondas, em alguns momentos
uma alta pressão, outros momentos uma baixa pressão aqui mais próxima à região da linha dos trópicos. Porém, o que a gente vê claramente, tem um avanço desse sistema aqui, está mais sobre o oceano, interage mais sobre a costa leste do Nordeste, mas lá para o dia 23 tem a formação desse outro sistema, e também ele deve avançar e mostrar aqui uma chuva sobre a região sul do país, e essa chuva avança e chega aqui mais na região de Minas Gerais, sul de Minas, norte de São Paulo, basicamente pegando as bacias do Paranaíba e Grande. O destaque é que essa chuva na região sul deve trazer uma chuva boa, e com isso deve trazer uma melhora nas vazões. Provavelmente a gente deve ter uma melhoria aí. Claro que não vai ser a salvação de tudo, mas a tendência é que a gente tenha uma chuva aí. E se tiver uma sequência boa de frentes, por exemplo, no início de junho, essa região centro-sul pode ser que tenha uma recuperação melhor das vazões. E essa frente avançando, chegando a atuar aqui sobre o Paranaíba Grande também, traz um pouco de chuva, mas também nada significativo. O que a gente tem que ficar de olho é qual vai ser realmente essa resposta dessas chuvas na região sul. Olhando a altura geopotencial, em alguns momentos a gente tem, né, um geopotencial aqui de 509,1, pegando bem aqui a costa do Nordeste, avançando sobre a região norte do país, mas já lá no final do horizonte. Isso implica dizer que essa frente, no momento, né, que ela tenta avançar em direção à região norte e nordeste, ela deve ficar bloqueada e trazer chuvas mais na região centro-sul do país, realmente. Mas acompanhar para ver as próximas previsões, para a gente ter uma noção do que realmente vai acontecer no fim desse horizonte. Olhando a previsão do modelo GFS, a questão das chuvas, a gente tem aqui o dia 26, 25, né? Na virada do mês, essa chuva retornando bem aqui à região sul, se dá pelos dois fatores, né? Lá para o dia 23, a gente tem aqui o avanço de um sistema frontal, dia 20, mas ele é mais oceânico, mas se a gente observar dia 23, a gente tem aqui o avanço desse sistema. Ele traz aqui mais chuvas para a região sul do país, e depois dia 27 tem a formação de uma outra chuva, provavelmente uma interligação com jatos de baixos níveis, provindo da Amazônia. Então a gente tem, né, uma tendência de chuva mais nessa região centro-sul do país, porém a região sul é que deve apresentar realmente os maiores totais pluviométricos. Como o solo daqui até lá vai estar bem seco, então a gente deve ter uma resposta, porém essa resposta não pode ser tão significativa, por isso que eu falei, a gente tem que acompanhar para ver realmente o que vai acontecer ao longo dos próximos dias. Outro destaque, como nós vimos ontem, é que a gente tem aqui no final do horizonte, a partir do dia 18, formação do que parece ser uma onda de calor bem intensa, e essa onda ela persiste, né, avançando aqui para o Nordeste. Depois, lá para o dia 24 e 25, ela volta a atuar bem na região sul e na região sudeste do país, pegando bem esse mais cone sul, né, da América do Sul. Então acompanhar para ver o que vai acontecer. Então provavelmente essa frente que vai passar, ela não deve trazer uma massa de ar polar muito fria, e com a passagem dela, né, a volta daquele sistema de alta pressão aqui pegando bem região norte e nordeste do país, devemos ter uma ajuda na formação dessa onda de calor. Então acompanhar para ver se você tem a continuidade desse sinal, mas a gente já viu que já tem 3 ou 4 dias, né, os modelos mostrando esse sinal aqui, ó, a partir do dia 25, dia 26. Então a tendência é que nós tenhamos aí realmente essa onda de calor atuando bem. Agora tem que ver qual vai ser o grau que ela vai chegar, né? Por enquanto está mostrando mais ou menos 4 a 5 graus acima da normal climatológica na maioria dos pontos, né? Em alguns pontos chega a atuar aqui na ordem de 12 graus acima da climatologia, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Observando agora o armazenamento de água no solo, a gente vê que tem a região sul a manutenção do estado praticamente para o dia 17, até porque essas chuvas que se realizaram ontem, né, que estão se realizando também gradativamente ao longo dos dias, está ajudando a manter essas vazões aqui, esse armazenamento de água no solo elevados, mas em comparação com o que deveria estar acontecendo nesse momento, a gente não tem aí uma vazão próxima à normal climatológica, mas a gente tem aí uma leve recuperação, nesse momento nada tão significativo. Região central do país avançando aqui pela região do semiárido do Nordeste, apresentando a manutenção do estado seco, né,
Na verdade, está caindo em algumas regiões um pouquinho, mas já está tão seco que não tem tanta interferência assim nas vazões. Mas aqui na região norte, uma manutenção do estado, e o que a gente vê é que esse armazenamento no solo está decaindo e está começando a avançar aqui em direção à região norte do país, e é o que nós devemos perceber aí ao longo agora desse outono e a entrada do inverno. E a continuação das chuvas na costa leste e do nordeste, a gente tem aqui a manutenção praticamente do estado nessas regiões. Então, notas não tem tanta variação, que a gente vê quadrilátero dos reservatórios, bacia do Xingu e Tocantins, redução de chuvas. No quadrilátero dos reservatórios já não cai tantas vazões, porque já estamos com aumento base, e a gente deve ter aí um decaimento bem maior a partir de agora nas bacias do Xingu e do Tocantins. Né? Já a região sul do país deve apresentar aumento nas vazões nos próximos dias, principalmente nas bacias do Uruguai e do Iguaçu. Destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, que tem apresentado chuvas expressivas, e a gente está observando uma manutenção das vazões ou um aumento fraco ou uma diminuição fraca gradativa. Mas essas chuvas ainda estão no centro-norte da Bolívia, provavelmente a partir ao longo das próximas semanas já vai deixar de chover lá e começa a cair drasticamente essas vazões na região de Viral e Santo Antônio. Olhando as previsões dos modelos que o Operador Nacional do Sistema, ou ONS, utiliza, né? O SMWF, modelo europeu, o ETA 40, o modelo que é rodado aqui no Brasil no CPTEC, e o GEFS, que é o modelo americano. Os três mostram um sinal bem parecido, chuvas mais aqui no norte, costa leste e norte do nordeste. O SMWF e o ETA mostra aqui uma chuva mais significativa em comparação ao GEFS, mas a tendência é que o ETA 40 e o GEFS eles fiquem com cenários mais parecidos com o SMWF, até porque o SMWF ao longo, né, das previsões aí dos últimos 30 dias, se você comparar o previsto com o observado, é o modelo que está mais coerente nessa razão. Lembrando que aqui ó, o horizonte inicial, né, o horizonte final, aliás, dia 24, ele está pegando a chuva apenas na região sul do dia 23 e dia 24. Pode ser que nas próximas rodadas, que isso vá aumentando para o dia 25, a gente perceba melhor qual vai ser realmente essa configuração de chuvas na região sul do país. Né? E lembrando que agora a gente tem que ajudar, né, a economizar energia, porque a gente está passando pela pior seca de um histórico que o Brasil tem desde 1931. Então, a tendência é que a gente despache mais térmicas e com isso você tem um encarecimento da conta de luz. Térmica combustível, você paga o combustível, né? E teoricamente, apesar da água ter um valor para gerar, mas é muito mais barato você gerar com hidráulica do que com térmica. Como a gente vai ter que acionar as térmicas, então, né, isso já está sendo noticiado bastante aí nos jornais, então a tendência é que a gente tenha um encarecimento devido realmente a essa questão dessa seca ser a maior seca do histórico que vem desde 1931, ok? Obrigado pessoal pela participação, paz e bem.